Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e estou aqui para falar para vocês de um livro tanto quanto diferente, perturbador, que é baseado em um caso real. E eu acho que foi isso que me deixou mais difícil. Eu já sabia que seria um livro que ia puxar pro horror, pro terror, para ser perturbador, mas eu acho que o que me pegou foi ele ser baseado em um caso real. Então foi uma leitura um tanto quanto difícil, mas se você está curioso para saber do que se trata, qual o livro é, então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. A Garota da Casa ao Lado é um livro baseado num caso real. Quem fala melhor disso é a Bel Rodrigues. Esse livro é baseado no caso Sylvia Likens, que a Bel Rodrigues gravou um vídeo um tempo atrás, lá no canal dela sobre esse caso, e tiveram alguns livros e até o filme Um Crime Americano, que foi baseado nesse caso. E A Garota da Casa ao Lado, que é do Jack Ketchum, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é uma leitura difícil, diferente. Ela vai começar de uma forma mais leve, mais descontraída, com o David, esse personagem principal, porque é uma história narrada em primeira pessoa, encontrando a Maggie, essa nova vizinha dele, no riacho. Então os dois formam uma amizade, a coisa vai se desenrolando, mas conforme a coisa vai passando, a gente vai percebendo que no bairro deles tem pontos de crueldade em relação às crianças, em relação à vizinha que o David achava que era muito boa, e a Maggie, que vai morar com essa vizinha, porque os pais dela, eles sofreram um acidente e os pais da Maggie morreram. A Maggie tem uma irmã chamada Susan. E as duas foram morar com essa mulher que é parente deles. E acabou que essa mulher não é tudo aquilo de bom que eles pensavam. Ao longo do livro vai se desenvolvendo uma história onde vai passando pra gente várias pontinhos que vai deixando a gente... Tá, essa pessoa ali não é tão boa assim quanto a gente pensava, né? Mas a história desanda de um jeito muito terrível. Então eu vou falar pra vocês que se você se sente fragilizado com abuso sexual, violência ou algo do tipo, esse tipo de história e esse tipo de vídeo podem te deixar fragilizado, no caso, porque vai ter gatilhos. Porque a Maggie, ela acaba sofrendo aí nesse meio tempo. A coisa desanda de um jeito muito rápido. De gritos e um tapa passou a acorrentar ela no porão, queimar ela com bitucas de cigarro e enfiar uma garrafa dentro dela, se é que vocês me entendem. Então, tudo isso baseado nesse caso real, acho que deixou a história mais pesada ainda de se ler. Pelo menos pra mim foi bem difícil ler, tanto que vocês podem ver que eu marquei bastante coisa, mas eu ia marcar mais, mas eu simplesmente me perdia. E eu queria realmente entrar lá na história e bater em todo mundo e acabar com isso ali, tanto que eu não conseguia parar de ler, porque eu achava que quanto mais eu demorasse, mais tempo eu ia ficar lá sofrendo. E daí a gente vê essa história sendo contada em primeira pessoa, o que é uma escolha ousada, pelo menos o autor também fala isso, porque se a gente não se liga com o David, a gente não se liga com a vítima, que é a Maggie. Porque primeiro eu pensei, pode ter algo de errado com a Maggie, já que o título do livro é A Garota da Casa ao Lado. E no caso não era bem isso, né? Era ela que estava sofrendo. Então, alerta de spoiler, porque a Maggie... E esses são spoilers violentos, ela vai ser maltratada pela Ruth. Então, se você não gosta de spoilers, não veja essa parte. Ela vai ser acorrentada no porão e com a ajuda das crianças da vizinhança, ela vai ser abusada sexualmente, vai ser machucada, vai ter que fazer as suas necessidades naquele porão imundo. E a gente vê tudo isso a partir dos olhos do David. Então meio que a gente se sente como se fosse cúmplices de toda essa coisa. Pelo menos no meu ver, parecia que era isso, como a gente reagia a isso e como essas crianças reagiam tendo o aval de um adulto que era a Ruth. E realmente foi uma história terrível, horrível de ser lida, sem precedentes. Então isso aqui é para quem realmente gosta desse tipo de narrativa, gosta de livros baseados em casos reais e tem estômago para ler isso, porque tinham coisas que eu realmente parava, eu tampava a minha boca e ficava simplesmente parado, pensando... Meu Deus,
Como que alguém pode fazer isso com uma criança? Como que ela alega fazer isso pelo bem da Meg e acaba escrevendo nela, no corpo dela, com uma agulha quente, que ela é uma vadia e outras coisas que eu não vou entrar em mérito. Se você quiser ler o livro ou procurar sobre o caso Lincoln, você vai saber o que é. E a gente vê essa história que tá indo... Eu não sei como que o autor conseguiu fechar essa história, porque, claro, baseado no caso real, a gente sabe que o final não podia ser bom, né? E o final foi realmente diferente. E aqui é um super spoiler do tipo... Se você ouvir isso, vai estragar completamente o final do livro. Então não escute o que eu vou falar nos próximos minutos. Porque no final das contas, depois de ela ter sofrido, ter sido queimada, abusada, cortada, machucada, tá sem forças... A irmã da Susan também foi machucada, abusada, e o David acaba preso com elas e finalmente chega a polícia e você acha que vai dar tudo certo. Até certo ponto começam as coisas a andar de um jeito meio estranho e terrível. Eu achei que o autor ia se perder, mas conseguiu fechar a história e quis dar pra gente algo que nos deixasse com um ar de bem feito, né? Porque quando eles estão indo embora, a Ruth já começa a gritar que não, que ela só estava tentando ensinar a garota que se machucou e que encantou os filhos dela, que os filhos dela eram os anjos. E a Ruth quis sair por cima de tudo ainda, né? Quis sair como uma pessoa boa. Aí quando eles estavam subindo a escada, que os policiais estavam levando a Ruth pra cima e o David estava na frente da Ruth, né? Ele simplesmente vira pra trás e empurra a cara da Ruth, ela se estrambelha a escada abaixo, o intestino dela solta e ela se caga toda. E naquele momento meio que, apesar de todo o sofrimento e da história ali, tá triste, porque realmente eu chorei em uma parte, quando tá amanhecendo e que a Meg vira pro David e diz... Tudo vai ficar bem, ou ela fala, eu vou ficar bem. Eu já comecei a chorar ali, né? Porque quem leu sabe o que aconteceu. E quando a Ruth cai e acaba nessa situação toda estrupiada, foi um sentimento de bem feito. Não foi uma felicidade, porque a história não te deixa lugar para felicidade. Mas foi um ar de bem feito. E a história se desenvolve desse jeito, fazendo a gente se conectar com o David. Mas certas horas eu queria socar o David, porque como ninguém pode fazer nada? Como eles deixam a Ruth fazer isso? E mesmo assim aconteceu o que aconteceu. E realmente foi uma história diferente, porque a gente tem foco no... O David narra a história, mas o foco é na garota da casa ao lado. Então eu me liguei com a Meg através do David em certas partes. Eu esquecia que o David estava lá porque eu estava só preocupado com a Meg. Então foi uma história difícil, eu até estou procurando outro livro para ler, para me distrair rápido. Fui assistir depois uma série de comédia porque eu realmente não conseguia conceber que essa era uma história real. E para deixar vocês assim com um ar do que essa história se revela ser, eu vou ler alguns dos comentários de alguns autores que comentaram esse livro, A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum, para vocês entenderem do que eu tô falando. A Gabriela Amaral, diretora de O Animal Cordial, comentou: A Garota da Casa ao Lado escancara a extrema violência que azeda o sonho americano de subúrbio e um pesadelo brutal em forma de prosa. Um pesadelo brutal em forma de prosa, eu acho que é o que descreve melhor essa história. O Getro Guimarães, ele comentou que é uma experiência excruciante, uma demonstração de quão cruel e sem escrúpulos o ser humano pode ser. E realmente, em certas partes eu tava perdendo fé na humanidade, porque se as crianças são o nosso futuro, com as crianças desse livro, nosso futuro estaria totalmente perdido, porque depois elas viram pessoas cruéis no futuro, né? A Ellen Page, que é atriz de Um Crime Americano, que é o filme baseado na história, no caso Sylvia Likens, comentou: uma história perturbadora sobre um caso real e assustador, o lado mais cruel do ser humano. E o Stephen King, o autor de It, a Coisa, de vários outros livros aí de terror, né, de thriller e suspense, vocês devem conhecer ele, né, comentou: A Garota da Casa ao Lado é um livro vivo. Ketchum não apenas sugere o terror, e realmente entrega. É um livro realmente vivo, baseado num caso real, que mostra como que a gente não sabe as pessoas que podem estar na casa ao nosso lado e o quão terrível é a vida que elas podem estar passando. Então, mais do que tudo, esse livro pode também ser um alerta pra gente. Então, se você gosta de casos reais, quer refletir um pouco sobre isso,
entender talvez a mente humana, leia esse livro, porque talvez ele vai te abrir os olhos para coisas que você se fecha e finge que não estão realmente acontecendo. Então, me desculpa se eu trouxe essa narrativa meio perturbadora, mas eu acho que a gente deve falar de vários tipos de livros pra gente ter um leque diferente de opiniões e informações pra gente compartilhar. Então, obrigado a você que ficou até aqui. Deixa seu like, cogita se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vai lá ver o vídeo da Bel Rodrigues sobre o caso de Sylvia Likens, que tá bem bacana. Então, eu acho que é isso. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Eu te vejo na próxima. Fiquem bem. Tchau!